trago também a vocês a mais profunda expressão de amor do nosso superintendente distrital, o reverendo Cecil Genway, e seu assessor, o irmão Don Logan, também. Há 28 anos, Jimmy Swaggart tem servido como pastor ordenado da Assembleia de Deus com grande distinção. O ministério Jimmy Swaggart tem proclamado a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo ao redor do mundo, alimentando os famintos, dando educação às crianças, construindo igrejas e escolas em países necessitados, sustentando missionários e providenciando recursos médicos em muitas partes do mundo. Não há dúvida que milhões foram ganhos para o Senhor através deste ministério. No dia 18 de fevereiro passado, Jimmy Swaggart fez uma confissão detalhada ao Concílio Geral da Assembleia de Deus e aos líderes do Conselho Distrital da Assembleia de Deus aqui na Louisiana. Ele já tinha feito uma confissão detalhada à sua esposa e família. Ele confessou incidentes específicos de fracasso de natureza moral. Na opinião dos líderes do Conselho Distrital, ele demonstrou humildade e arrependimento e não tentou culpar mais ninguém por seu fracasso. É a responsabilidade dos líderes distritais determinar normas disciplinares apropriadas depois de ouvir e considerar todos os fatos e circunstâncias, mas reconhecendo que o princípio básico envolvido na disciplina é redentor e que a consciência do homem, com frequência, o leva a julgamento e confissão, e que a justiça às vezes é melhor aplicada com misericórdia. Esta questão atraiu muita atenção pública. Isso é compreensível, todavia, não haveria qualquer propósito espiritual em responder perguntas sobre os detalhes. Uma confissão detalhada foi feita aos ofendidos e às autoridades estabelecidas na igreja. Esta é uma questão da igreja. Sem dúvida, especulações e boatos surgirão em todos os meios de comunicação, mas não há lugar para tais especulações e boatos no corpo de Cristo, a igreja. Recomendo com insistência a todos, inclusive os pastores e membros desta igreja, que evitem especulações e suposições sobre esta questão. Exorto que Jimmy Swaggart resista às insistências do mundo secular para responder a perguntas. Eu peço que todos orem que Deus dê sabedoria aos líderes distritais, agora responsáveis, para que ajam com justiça. Jimmy Swaggart tem manifestado total e completa cooperação com a Assembleia de Deus e está pronto a operar dentro da estrutura da igreja. Confiamos que esta questão será tratada por todos vocês, por este distrito e por todos envolvidos de uma forma que venha a glorificar a Deus. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta promessa se aplica aqui, ao buscarmos a Deus, também nesta situação. Jimmy Swaggart, por favor, eu creio que o trago a um povo que o ama de todo o coração.
Obrigado, muito obrigado. Obrigado, irmão Hall. Tudo que eu vou tentar dizer a vocês nesta hora vem do meu coração. Eu não estarei falando baseado num esboço, sabendo as consequências do que eu vou dizer, que muito disso será levado ao redor do mundo, e deve ser. Tenho certeza que não serei capaz de me expressar da forma que realmente desejo. Mas eu oro que de algum modo vocês sintam a angústia, a dor e o amor do meu coração. Sempre, todas as vezes que eu compareci perante uma congregação ou uma câmara de TV, eu sempre encarei os fatos de frente, nunca tentei evitar assuntos desagradáveis, tentei falar como um homem e pregar este evangelho com todas as minhas forças, sem temor, sem reservas e sem transigências. Não posso fazer outra coisa hoje. Eu não tenciono de modo algum atenuar meu pecado. Não o chamo de engano ou tropeço, chamo pecado. Eu preferiria, se possível, e na minha estimativa isso não é possível, torná-lo pior até do que ele realmente é. A culpa é exclusivamente minha. Não coloco a falha, ou a culpa, ou a acusação aos pés de outra pessoa. Pois ninguém é culpado além de Jimmy Swaggart. Assumo a responsabilidade, assumo a culpa, assumo a falta. Muitas vezes eu me dirigi à imprensa de uma forma muito dura, repreendendo-os pelo que eu considerei falhas ou erros em suas reportagens ou investigações. Não o faço hoje. Eu os louvo. Sinto que a mídia, a imprensa, a televisão e o rádio tem sido justa e objetiva e até mesmo compassiva. Ted Koppel em Nightline, eu sinto que ele fez tudo o que podia, andando a segunda, terceira, quarta e 10ª milha, para se certificar que sua reportagem era ao menos tão justa e exata quanto estivesse ao seu alcance fazê-la em seu famoso programa. E eu agradeço a ele por ter sido tão objetivo e tão justo, e também quero expressar meu reconhecimento à mídia em geral, mas especialmente aqui em Baton Rouge. As estações de televisão, a imprensa e as estações de rádio, elas foram duras, mas foram justas, foram objetivas, e às vezes eu creio que foram até compassivas. Até mesmo John Camp, meu velho adversário de quem muitas vezes discordei, e eu o amo, John, e apesar das nossas divergências, eu creio que você é um dos melhores repórteres que conheço, e eu estou falando sério.
quero me dirigir hoje o melhor que posso às pessoas a quem prejudiquei e contra quem pequei. Antes de tudo, minha esposa Frances. Sei que Deus jamais deu melhor companheira a um homem para estar ao seu lado. E a obra deste ministério, levando o Evangelho de Cristo às grandes cidades e vilas do mundo todo, nunca teria sido realizada se não fosse a sua força, coragem e sua consagração ao seu Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Eu pequei contra você. E imploro o seu perdão. Deus disse a Davi, há 3.000 anos atrás: porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. O meu pecado foi em secreto, mas Deus me disse: eu farei isto perante o mundo todo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não podia dar a um pai, um ministro do Evangelho, um filho melhor do que deu a mim e a Frances. Donnie, meu querido filho, e sua esposa, minha querida nora Debbie. Donnie tem sido meu apoio e eu tenho dependido dele, e nestes dias tão penosos, eu não sei o que a Frances e eu teríamos feito sem o seu apoio e sua força, sua coragem e sua total devoção ao Senhor Jesus Cristo. Donnie e Debbie, eu pequei contra vocês. Imploro que me perdoem. A Assembleia de Deus, que ajudou a levar o Evangelho à minha isolada cidadezinha, quando minha família estava perdida sem Jesus. Esse ministério querido que circunda todo o globo e que tem sido instrumento para levar o Evangelho através de um mundo em trevas a centenas de milhões de pessoas, num esforço sem igual nos anais da história humana. Sua liderança tem sido compassiva, benigna e amorosa, e muito paciente para comigo, sem exceção, mas sem jamais desculpar o pecado, tanto no nível nacional como também nesse nível distrital. A todos os seus milhares e milhares de pastores consagrados que defendem o estandarte da justiça, seus evangelistas, que são arautos e mensageiros da redenção, seus missionários nas linhas de frente da batalha contra todos os
poderes das trevas. Eu pequei contra vocês e trouxe a desgraça e a humilhação e vergonha sobre vocês. Eu rogo o seu perdão. Esta igreja, este ministério, esta faculdade, estes professores, este coral, estes músicos, estes cantores que estiveram comigo em centenas de cruzadas ao redor do mundo todo, que têm trabalhado com dedicação incansável para exaltar o grande nome de Jesus Cristo, dizendo ao cansado que Ele é descanso, e ao derrotado que Ele, Jesus, é vitória. Meus colaboradores, nenhum evangelista teve um grupo melhor de homens e mulheres dados pela mão de Deus, que têm trabalhado comigo sem esmorecer. Eu pequei contra vocês. Eu trouxe vergonha e humilhação sobre vocês. E imploro seu perdão. Meus companheiros, pastores e evangelistas da televisão, vocês que já estão carregando um fardo pesado, quase esmagador, para continuar a contar a grande história do amor de Jesus, eu fiz seu fardo mais pesado e prejudiquei vocês. Por favor, perdoem-me por pecar contra vocês. E as centenas de milhões para que empreguei em mais de 100 países ao redor do mundo. E eu olhei para as câmeras e tantos de vocês com um coração tão pesado, precisando de ajuda, recorreram ao ministro do Evangelho como um portador de luz. Vocês, a quem talvez a grande maioria eu nunca possa ver, a não ser pela fé, eu pequei contra vocês e eu rogo, perdoe-me. E acima de tudo, ao meu Senhor e meu Salvador, meu Redentor, aquele a quem eu sirvo, a quem eu amo e adoro, eu me curvo aos seus pés. Ele que me salvou,
e me lavou e me purificou. Eu pequei contra ti, meu Senhor, e eu peço que o teu precioso sangue lave e purifique cada mancha, até que esteja no mar do esquecimento de Deus, para nunca mais ser lembrado contra mim novamente. Eu digo a vocês que me assistem, por sua misericórdia, sua graça e seu amor, o pecado de que eu falo não é um pecado presente, ele é um pecado passado. Talvez Jimmy Swaggart tenha tentado viver a sua vida toda como se ele não fosse humano. E eu pensei que com o Senhor, sabendo que Ele é onipotente, onisciente, não havia nada que eu não pudesse fazer. E eu enfatizo com a sua ajuda e sua direção. E acho que essa é a razão, em meu limitado conhecimento, que eu não encontrei a vitória que buscava. Porque não busquei a ajuda do meu irmão e minha irmã em Cristo. Eu tive que chegar à conclusão, ainda que este Evangelho seja perfeito, ele é pregado por homens imperfeitos. Se eu tivesse buscado ajuda dos que me amam, com o apoio deles, eu vejo agora, eu sei que teria alcançado a vitória. Eles me deram a força, junto com a compaixão do nosso Salvador, nestes últimos dias, que eu precisei por muito, muito tempo. Muitos me perguntarão: o ministério vai continuar? Sim, o ministério vai continuar. Sob a orientação, a liderança e as diretrizes do Conselho Distrital das Assembleias de Deus do Estado da Louisiana, iremos continuar a levar este Evangelho de Jesus Cristo por todo o mundo. Eu vou me afastar deste púlpito por um período de tempo que é indeterminado e indefinido. E deixaremos isso nas mãos do Senhor. A faculdade e estes jovens estudantes, para quem eu quis estabelecer um padrão e miseravelmente falhei.
Seu estimado presidente Ray Trask, também rogo a vocês, os futuros pastores, evangelistas e missionários, que me perdoem, mas esta faculdade vai continuar. Quero terminar com as palavras de um outro homem que viveu há 3.000 anos atrás. Eu ia dizer que ele cometeu um pecado pior do que o meu, mas eu retiro isso. Não. E se o Espírito Santo me permitir usar suas palavras, quero dar um texto que é tão real hoje como ele era quando foi escrito. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante de ti, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Pois eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me, Senhor, ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, e nem retires o teu Santo Espírito de mim. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua exaltará a tua justiça.
Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, ou eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Ó Deus, tu não o desprezarás. Faze bem segundo a tua boa vontade a Sião, a tua igreja. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Obrigado. Obrigado. E Deus os abençoe. Unam-se a nós em oração, unam-se a nós em oração. Se vocês amam Jimmy e a Frances, e eu sei que os amam, orem por eles. Aleluia. Os que quiserem vir à frente para orar conosco aqui, podem vir. Graças a Deus, Ele ainda está no trono. A obra de Deus continua. Aleluia, aleluia. Se quiserem orar por Jimmy e Frances Swaggart, se quiserem se unir a nós, podem vir de onde estiverem. Glória, glória, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Holy Spirit.
3 crosses stood, Calvary's hill, crucifixion day. The time had come to pay sin's debt, and death was the only way. A hammer and a soldier's swing beat out redemption's sound, and from those hands that heal the sick, the blood came streaming down, and from precious veins the sinner's unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started crimson flood. And to one and to all who would heed this gospel call and waited liberty. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets men free. There is no curse on old Golgotha like there was when he died. And the crowd has passed away that stood, watched him crucified. 2,000 years have come and gone since that day on Calvary. But the blood that flowed from God's own Son, it's still setting sinners free. And from precious veins, sinners' unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started with crimson blood. And to one and to all who would ever heed that gospel call, there waited liberty. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets me free. And the truth, it remains and will never change. And the blood still sets me free.